E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Ciro viu um carro que não tinha alarme enquanto caminhava por uma rua tranquila, percebendo que o carro é um alvo fácil, naquele bairro onde o crime se tornou um problema sério e os moradores tiveram que tomar medidas adicionais para se protegerem. O local tem muitas câmeras de segurança espalhadas, mas isso não foi suficiente para assustar Ciro. Depois de entrar no veículo, o criminoso retirou o aparelho de som e o guardou em uma mochila. Ele encontrou óculos de sol e decidiu ficar com eles antes de partir. Mas antes, Ciro deixa um presente para o milionário, que é dono do carro. Ele urina no banco traseiro. Ele se esconde para evitar ser visto por um homem que passava na rua. Ciro tenta abrir a porta do carro quando a rua estava vazia novamente, e aí é onde o problema começa para ele. Com toda a sua força, Ciro não conseguiu abrir nenhuma das 4 portas do veículo. Então tentou abrir o porta-malas, porém mais uma vez sem sucesso. Ciro chuta o vidro, mas nada. Ele revirou o porta-malas e encontrou a chave de rodas lá. E tentou quebrar o vidro com essa ferramenta, mas nada aconteceu. Desesperado, Ciro arrancou o painel de uma das portas e colocou o braço para dentro para destravar o carro. Mas tudo que o ladrão conseguiu fazer foi se cortar feio. Ele então tentou destruir o carpete para encontrar uma saída, mas logo percebeu que não havia escapatória. Como uma tentativa desesperada final, ele decidiu pegar a arma em sua mochila e atirar no para-brisa. Mas o que ele não sabia é que a bala iria ricochetear e atingi-lo na perna. Ciro ficou atordoado pelo tiro, a ferida o deixou sem palavras e ele percebeu o que havia errado em fazer aquilo. Depois de alguns segundos, o criminoso tirou a camisa e a usou para estancar o sangramento. Apesar do tiro, o vidro permaneceu intacto. Uma mulher passou pelo carro e Ciro tentou chamar sua atenção batendo no vidro enquanto ela passava batom usando a janela como espelho, mas ela não o ouviu. Aparentemente era impossível para alguém de fora ouvir ou ver o que estava acontecendo dentro do carro. Ciro começou a gritar desesperadamente e a buzinar, mas nada parecia ajudar. Neste ponto, o criminoso não sabia a identidade da pessoa que o aprisionou no carro. Tudo o que ele sabia é que estava em grave perigo porque o dono do veículo havia feito um trabalho minucioso para impedir que o invasor encontrasse uma maneira de escapar. O homem pegou seu telefone com medo e ligou para sua esposa, mas antes de terminar a chamada, a bateria acabou. Depois de beber o restante do refrigerante que estava guardado em uma garrafa, ele perdeu a vontade de lutar. Desde então, o homem decidiu esperar até que a ajuda chegasse enquanto estava sentado no banco traseiro do carro sujo. A única outra companhia que ele tinha ali dentro do carro era um grilo. Depois de 24 horas, ninguém o encontrou. Ciro acordou desidratado e tentou se hidratar lambendo algumas gotas de água que escorriam pela janela. Quando tentou arrombar a porta do carro, devolveu o aparelho de som e ligou a música para animar seu estado de espírito. Nesse exato momento, o ladrão recebe uma ligação suspeita através de um dispositivo suspeito. Ele escolhe responder e é saudado pelo Dr. Henrique, seu carcereiro. Como resultado, o homem revela que nasceu em um bairro há 60 anos e que é viúvo. Esta é a 29ª vez que seus pertences foram roubados. No total, ele já foi roubado antes, mas desta vez ele fez uma escolha diferente. Quando alguém entra no carro, o médico coloca um alarme conectado ao celular dele. Ele bloqueou com sucesso as portas com o telefone, tornando impossível poder sair do carro. Em vez disso, Ciro terá que usar a chave de Henrique para destrancar a porta. O veículo é totalmente à prova de som e blindado. De acordo com o médico, os vidros também são polarizados, tornando impossível para qualquer um do lado de fora ver o culpado. Henrique afirma que cresceu em uma família de classe média e que nunca aconteceu nada de negativo quando as portas das casas eram deixadas abertas. Finalmente, o médico pergunta a Ciro o que ele faria se descobrisse que seu filho estava roubando, e em seguida desliga a chamada quando o criminoso diz que não sabe. Furioso, Ciro ameaça matar Henrique assim que for libertado. Ligando remotamente o ar-condicionado naquele momento exato, dá ao ladrão a chance de se refrescar, mas o ambiente começa a congelar rapidamente. Quando Ciro tenta desligar o dispositivo, o veículo não obedece os comandos dele. Ele veste a camisa novamente para tentar aquecer o corpo. Depois de parar o sangramento com um pedaço de suas calças, Ciro cobre as saídas de ar com pedaços de papel e um tapete do carro. Horas depois, quando ele está quase congelado, a temperatura do carro começa a subir novamente e o ladrão recebe outra ligação. Quando atende a ligação, ele é questionado sobre a mesma pergunta. O que ele faria se descobrisse que seu filho estava roubando? E o cara quer mais uma resposta, que ele não tem certeza. Em seguida, Henrique descreve como a casa de sua filha foi invadida enquanto a mulher estacionava seu carro na garagem. 2 ladrões apareceram e roubaram todo o dinheiro e pertences, deixando-os muito insatisfeitos. Os ladrões passaram 3 horas apontando uma arma para a cabeça do neto de 5 anos de Henrique. A filha do médico escolheu transferir sua família para Barcelona em busca de maior proteção. Enquanto Henrique narra essa história, o telefone é cortado e um carro de polícia se aproxima. Ao ver os policiais se aproximando, o coração de Ciro começa a bater mais rápido de esperança.
O homem grita e bate nas janelas quando um policial sai do veículo e inspeciona o carro. No entanto, o guarda apenas emite uma multa de estacionamento porque não consegue ver ninguém dentro. Mais tarde, Ciro nota a chuva caindo lá fora naquela tarde enquanto sofre com sede. Henrique liga para ele novamente e pergunta seu nome, sobrenome e número de identidade. O homem receberia água em troca dessa informação, salvando sua vida. O médico instrui o criminoso a verificar a mangueira de lavagem na parte de trás do carro. Depois que ele concorda em cumprir as ordens do carcereiro, Ciro pega a garrafa e bebe um pouco de água contaminada. Sua principal preocupação agora é a fome. O homem está em grave risco de morrer de fome se isso continuar. Na manhã seguinte, Ciro ainda está determinado a destruir a porta, mas está fraco e machucado e percebe que não conseguirá escapar sozinho. Ele fala para Henrique que teve febre devido a um tiro acidental na perna com sua arma. O médico pergunta sobre o estado da ferida e liga o aquecedor enquanto fala sobre seu dia. Henrique afirma que quando foi buscar os resultados de seu check-up naquela manhã, descobriu que seu câncer havia se espalhado por todo o corpo. Se tudo correr conforme o planejado, o médico terá pouco mais de 1 ano de vida. Enquanto o médico descreve os 28 roubos que sofreu, Ciro não aguenta mais e desmaia. Quando acorda, ele está convencido de que não tem muito tempo de vida. O ladrão decide devorar uma folha de papel que tirou de um livro, já que sua fome é intensa. O criminoso começa a personalizar o interior do carro, dando um sinal de que esteve lá para quem eventualmente encontrar o veículo. Sua maior preocupação era que seu corpo fosse jogado em algum lugar e sua família nunca soubesse o que aconteceu com ele. Ciro começa a juntar o líquido que põe para fora do corpo e depois o bebe de volta. O homem nunca poderia imaginar que viveria em condições tão extremas, nem mesmo em seus piores pesadelos. Mais tarde naquele dia, um segundo homem aparece e tenta arrombar o carro por fora. No entanto, 2 homens se aproximam e começam a espancá-lo antes que ele complete o ato. O criminoso, que nem sequer terminou o roubo, é espancado por espectadores vizinhos. Ele é levado para a delegacia assim que a polícia chega. Já de noite, ao ver a oportunidade, ele considera comer o inseto que o acompanhou nos últimos 2 dias, pois está com muita fome. Mas decide não fazer isso, pois afinal o inseto está em uma situação tão precária quanto a dele. Então ele decide deixá-lo viver. Muitas horas depois, ele é despertado por uma nova ligação de Henrique. O médico diz que tem um doce guardado na traseira do carro e que está de bom humor. Ele corre para o doce imediatamente e o come rapidamente antes que o médico desligue o telefone. O ladrão implora por mais água e um cigarro sem nada para fazer. Ele observa a rotina das residências vizinhas e encontra um padrão específico que ocorre todos os dias. Se ele estivesse livre, sabendo disso durante as observações, Ciro seria capaz de roubar todos que residem naquela rua. O ladrão descobre que o mendigo local, que havia comido 2 maçãs podres no dia anterior, havia encontrado recentemente uma fatia de pizza no lixo porque estava faminto. Ciro está com inveja desse homem afortunado. Mais tarde, o ladrão continua trabalhando em sua estratégia para abrir a porta do automóvel e consegue cumprir sua missão. Ciro grita com toda a sua força, mas sem sucesso porque o buraco que ele consegue fazer com a ferramenta que encontrou no porta-malas é muito pequeno. É praticamente impossível para alguém ouvi-lo. Henrique aparece com informações sobre Irena e Lionel, esposa e filho de Ciro. À medida que o homem ouve isso, começa a se preocupar que sua família esteja em perigo. Mas para sua surpresa, Henrique dá algumas notícias positivas. O médico afirma que deu a Irena $150 mil em dinheiro sob o pretexto de que seu marido havia ganhado na loteria. Ele até recomendou que a mãe comprasse uma casa para evitar pagar aluguel e usasse os fundos restantes para financiar a educação do filho. Henrique afirma que Ciro é indigno de sua família. O homem alega que obteve o arquivo criminal do criminoso por meio de um amigo policial e descobriu que ele já havia assassinado uma vítima. Ciro tenta se desculpar, dizendo que estava apenas agindo em legítima defesa durante um assalto. O proprietário da loja de pneus empunhou uma faca para esfaqueá-lo e Ciro o baleou. Finalmente, ele afirma que anos de sua vida na prisão servirão como pagamento por seu erro. Henrique diz que Ciro foi o escolhido e agora está condenado a uma nova punição. O homem não consegue dormir naquela noite, pois sabe que será prisioneiro por um longo período. Ele então decide ajudar seu amigo Grilo a obter sua liberdade e lhe deseja sorte. Depois, Ciro inicia o carro acidentalmente ao tocar no botão de ignição. Prende o cinto de segurança, dá ré e causa intencionalmente um acidente. O ladrão quebra com sucesso o vidro da janela dessa maneira, permitindo que ele escape. Ele faz seu caminho com dificuldade pela cidade até encontrar a loja de conveniência mais próxima. Ele rapidamente pega uma garrafa de água do freezer, depois pega 2 hambúrgueres e começa a comer. O segurança se aproxima do infrator e pede que ele saia, porém Ciro puxa uma arma e atira uma vez no peito do homem. O ladrão acorda nesse ponto e descobre que tudo foi um sonho. Drenado pela dor e sem esperanças de sair daquela cela, ele se prepara para se matar, apontando a arma para o queixo. No entanto, ele é interrompido por uma ligação e implora a Henrique para deixá-lo ver seu filho mais uma vez, mas o médico se recusa. O ladrão então faz uma ameaça de
mas tanto sua arma quanto sua trama falham. Os faróis do automóvel se acendem alguns segundos depois que Henrique ordena que ele olhe para a frente, revelando o rosto real do sequestrador. Para minimizar o odor dentro do carro, o médico entra no automóvel e borrifa saborizante para ajudar Ciro a relaxar. Henrique pega a arma, fuma um cigarro e coloca-o na boca. O homem chora de angústia quando o médico extrai a bala de sua perna. Quando o homem atende uma chamada de paciente, Ciro pega a arma e atira no médico antes de escapar. O insano não sofreu ferimentos graves e Henrique ainda persegue o criminoso. Mas antes que ele fosse novamente capturado, uma policial que fazia a patrulha local aparece e Henrique é encurralado. Ele tenta justificar o ato dizendo que está punindo o ladrão de carros enquanto afirma que está auxiliando a polícia em seu dever. Mas a polícia exige que o médico liberte o homem e aponta um revólver para ele. A situação permanece a mesma 2 horas depois. Henrique diz a Ciro que ele só quer uma coisa: a administração da justiça, e se recusa a deixá-lo ir embora. O homem aproveita a presença de jornalistas e curiosos de plantão para explorar a situação. Ele afirma que cabe à plateia determinar se o médico deve executar sumariamente o criminoso ou libertá-lo, perguntando-lhes o que acham que deve ser feito. Quando a polícia percebe que as pessoas estão a favor do médico, eles decidem entrar em contato com o Mário para se envolver na situação. Henrique está de pé ao lado de seu carro, apontando um revólver para o pescoço do homem. Ciro desistiu de lutar neste ponto. O homem está inconsciente e observa a pessoa que o colocou nessa armadilha decidir o que acontecerá com ele. O médico acha inconcebível que um ladrão possa invadir sua casa, roubar seu carro e escapar impune depois de ser descoberto. O negociador aposentado diz ao médico que está ali para ajudá-lo e, de acordo com Henrique, fazer cumprir a lei é a melhor maneira de ajudar tanto ele quanto o resto da população. Ele alega ter simpatia e compreensão pela raiva de Henrique. Há várias outras pessoas lá e todas estão irritadas também. O médico poderia ter matado o homem, mas isso não mudaria nada porque há milhares de criminosos desse tipo no mundo. Tirar a vida desse jovem só faria Henrique jogar sua vida e carreira no lixo. O médico permanece firme apesar de ouvir isso. Ele afirma que mesmo que suas ações não mudem o mundo, pelo menos está fazendo um esforço, porque caso contrário, deixar o país seria a única opção, como sua filha fez. Então, de acordo com Mário, Henrique já cumpriu sua obrigação, pois Ciro já aprendeu a lição. Ele implora ao homem que liberte o criminoso, mas o médico vira-se para os espectadores locais que foram roubados e pergunta a eles. A maioria das pessoas levanta as mãos para chamar a atenção de Henrique. Depois de se livrar de todas as armas e com a aprovação do médico, o negociador da polícia oferece água a Henrique. Uma policial se aproxima dele e lhe entrega uma garrafa, depois sai. Henrique se inclina e beija a mão da policial antes de dar um gole. O doutor passa a garrafa para Ciro, que está nesse ponto gravemente desidratado. Mário se aproxima e pede mais uma vez que Henrique liberte o homem. Ele diz que sua esposa faleceu e eles não tiveram filhos, portanto vive sozinho, pois não tem parentes e poucos amigos. Atualmente ele só consegue sobreviver com sua modesta aposentadoria. O negociador diz tudo isso para demonstrar que não tem nada a perder e afirma que quando tudo estiver dito e feito, quer convidar Henrique para sua casa para tomar uma cerveja. Nesse momento, o médico pensa em sua filha e entende que ela não merece ser lembrada como a filha do médico que tirou a vida de um ladrão. O homem decide libertar Ciro e em seguida entra em seu carro porque essa não era a memória que ele queria deixar para trás antes de partir. O culpado é então detido pela polícia e algemado. E as pessoas na área têm dificuldade em compreender por que o médico soltou o homem depois de tê-lo mantido por 5 horas enquanto a polícia tentava prender Henrique. Em seguida, Mário vê apenas o braço do médico colocando um cronômetro no teto do carro. Ele rapidamente percebe que é uma bomba e pede aos policiais que se afastem. Henrique é queimado vivo quando o carro explode. Todos estão perplexos com o desfecho incomum desse caso, mas Ciro solta um suspiro de alívio ao saber que sobreviveu ao assalto mais aterrorizante de sua vida.